Essa é para os sonhadores pragmáticos, os idealistas mão na massa, os utópicos realizadores. Sim, eles existem. São os apaixonados pela educação. Acreditam que podem mudar o mundo e, na nossa opinião, podem mesmo. São especialistas na fonte de energia mais transformadora que existe: a escola. Toda manhã, quando toca o sinal, cada sala de aula é uma usina de futuros. Tudo que vai valorizar, inovar, pacificar, sustentar o futuro no planeta começa ali. Para todos os biomas, culturas, governos, economias, corporações, famílias. Mas principalmente aqui para nós, que somos educação, a escola tem que estar em primeiro lugar. Mais do que o ensino, o apoio. A gente usa todas as atividades propostas, tanto pela Somos como pela M, né? Antes da venda, a parceria. Plural, eu acho que ele é um enorme aliado do professor, é um enorme aliado da escola. Para além do operacional, o estratégico. A gente começou a olhar para Somos nesse sentido de parceira realmente de apoio, e aí fez a grande diferença. Como alavancar a performance de professores e alunos? Como ampliar a conquista e fidelização da comunidade escolar? Como garantir conteúdo de excelência para cada escola na sua região? Como zerar a inadimplência e acelerar a expansão? Os desafios são muitos. A resposta é uma só: pensando a escola em primeiro lugar. Somos educação. Olá, muito boa tarde. Hoje é quinta-feira, dia 29 de maio. Estamos no quarto dia da nossa M-Week, entrando na reta final. E a gente está, inclusive eu estava vendo esse vídeo, por que a gente faz a M-Week, né? Porque a sua escola está sempre em primeiro lugar aqui e por isso um conjunto de tantos conteúdos que eu espero que estejam sendo úteis para a sua escola. Os feedbacks que a gente tem ouvido são ótimos, a plateia virtual quando entra, tem gente, é muito legal. Tem gente maratonando, enfim, muito obrigado pela sua participação e a gente tem sempre agora um módulo bastante especial que a gente está recebendo uma convidada aqui daqui a pouco, eu apresento, mas antes disso eu queria passar alguns avisos importantes, né, para, como a gente sempre tem feito ao longo da nossa jornada aqui dessa semana. Primeiro é que depois que a gente terminar aqui, logo depois, grudadinho nesse módulo, a gente recebe Tânia Fontolan para falar de como transformar o sistema de ensino em um argumento para matrículas, né? Então vocês estão vendo que hoje o tema que a gente escolheu para o dia foi nova geração de escola, por isso falamos de bilíngue de manhã, agora vamos falar de socioemocional, depois vamos falar de sistema de ensino e à noite a gente recebe a Adriana Ramos para falar sobre relação família e escola, uma aproximação necessária em tempos atuais. A partir do final da tarde e à noite, quem vai comandar os dois módulos é a nossa querida Luciana Freschi, a Lu, que está lá se preparando para essa jornada dupla que ela tem agora às 15h45 com a Tânia e às 19 horas com a Adriana. E como sempre, a gente vai chamar a plateia virtual e eu queria muito que vocês, não vamos chamar agora ainda, mas a gente queria muito que vocês pensem em perguntas, enfim, que vocês vão ver ao longo da nossa apresentação aqui com a nossa convidada especial para que vocês possam fazê-las tanto pelo chat como também aí na plateia virtual, tá certo? E como os nossos módulos, a gente tem uma pergunta e eu errei a alternativa ali. A pergunta é: qual das opções representa a posição da sua escola? Primeiro, usamos o Líder em Mim ou usamos outro programa socioemocional? Vamos usar a partir de 2026, não 2025, né, Chico? Eu errei a data, é 2025, estamos avaliando a adoção, não utilizaremos ou outra situação. Então, coloque aí no nossa enquete para responder a enquete. Você sabe que é logo ao lado, né, o ícone que tem ao lado do chat, né, daquela parte de cima, você já deve estar, quem está chegando agora, é bem acima do chat, tem lá os balãozinhos do chat e do lado tem uns 3 risquinhos lá de alternativas, que é onde você responde a enquete. E agora a gente está começando o módulo 15, né, o 15º módulo, que vai falar sobre esse tema que está na tela agora, que é como transformar o programa socioemocional num argumento para matrículas. E para falar sobre isso, ninguém melhor do que a minha querida amiga Alessandra Zoanon. Boa tarde, Alessandra, tudo bem?
Boa tarde, Chico. Boa tarde, queridas escolas. É um prazer enorme estar aqui para falar de algo tão importante e crucial como transformar o programa socioemocional, no caso o Líder em Mim, num forte argumento aí para as matrículas, para a gente captar mais alunos e fidelizar também os alunos que temos na escola. É isso, né? Eu acho que a gente, né, o Líder em Mim está com 12 anos já, né? 13 anos. 13 anos. É. Eu vi nascer na época da Abril Educação. Né? Lá em 2012. 2012. Eu vi nascer, o Marco na época foi quem fez a chegada do Líder em Mim aqui. E ao longo desses 13 anos, eu vejo muito os depoimentos dos gestores, como o Líder em Mim impacta no cotidiano da escola, né? E acho que ele não pode ser mais um item na lista de diferenciais da escola. Ele tem que ser apresentado, né, Alessandra? Eu acho que é isso que nós vamos falar sobre isso hoje, né? Sim, sem dúvida, Chico. Eu sempre falo isso para as escolas, para o time de assessoria. A gente teve teve um grande desenvolvimento socioemocional e uma necessidade humana e também de currículo, né? Porque desde que colocou na BNCC, também virou obrigatório. Isso. Né? Então, eu preciso ter um programa socioemocional na escola. Então, hoje eu não só quero. Então, quando a gente começou lá em 2012, era assim, as escolas que já trabalhavam com alguma coisa de valores, né? Ou queria trabalhar com alguma coisa de emoção, ou de liderança. Então, via nesse olhar de um programa, para eu ter um programa ali para atender a minha escola. Hoje não. Hoje a escola precisa ter. E o grande argumento do Líder em Mim, além de ser uma necessidade exigida pela BNCC ter um programa socioemocional, o Líder em Mim é o único programa brasileiro reconhecido pelo CASEL, que é a autoridade internacional no ensino socioemocional para os alunos. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Esse é o primeiro ponto, né? É o único, né? É o único, logicamente, é o único que é validado, que é chancelado, endossado. Então, é o melhor. Eu tenho o melhor programa. Então, já tenho que ir com essa linha de pensamento para essa argumentação. Seu filho vai ter o melhor programa socioemocional, que é reconhecido internacionalmente. É um programa global. É isso aí. A gente sabe que, embora seja obrigatório, como você falou, mas pela questão da legislação, mas também vamos dizer que é obrigatório pelo que está acontecendo no mundo, né? Sem pelo dúvida. que está acontecendo com a sociedade, social, com a parte social, a gente vê isso nas pesquisas que a gente faz, né? E eu trouxe aqui um dado para você comentar, que é a pesquisa que a gente realizou ano passado, onde a gente falou com mais de 10 mil famílias e a gente perguntou, né, em uma escala, vamos para a tela, meu querido diretor John, vamos para a tela, a gente tem aqui a pesquisa que diz, né, em uma escala de 1 a 5, qual a importância de a escola oferecer um programa socioemocional em seu projeto pedagógico? Olha só, 73% desmarcaram o máximo e somando o 4 e 5 dá 88,2%. Ou seja, essa é uma demanda, né, que essa nova geração de famílias está pedindo para as escolas. Não é uma questão de só ser obrigatório, mas é o que está acontecendo na sociedade, nas casas dos alunos. É isso, né? Sem dúvida, Chico. E aí que é o ponto, acho que o pulo do gato numa campanha estratégica. É mostrar esses números emocionalmente para a família. É lógico. Né? Porque o que a família espera de uma escola? Que seja o melhor lugar para o seu filho. Não só ensinando todo o conteúdo que ele espera ali no futuro, para o filho passar no vestibular, ser bem avaliado, mas que ele seja um bom cidadão, uma boa pessoa nesse momento. Como eu aprendo isso? A família precisa desse apoio, né? Ela sabe disso. Por isso que esse resultado é tão explícito assim, né? A família, ela sente isso, eu preciso de apoio. A escola é o primeiro lugar social que o seu filho, que a criança participa. Então, todo esse desenvolvimento e esse olhar para o aluno é muito importante. Então, quando a escola já tem na sua fala, nós nos preocupamos com os nossos alunos, queremos com que eles sejam bem desenvolvidos e também vivam hoje, né? Não é o aluno do futuro que eu preparo o aluno no presente, né? Então, trazer esse olhar cuidadoso para o filho é uma grande estratégia. É isso, né? E a gente estava, hoje de manhã a gente falou, né? Eu apresentei um módulo sobre as disciplinas, um módulo bastante, eu acho, inspirador, assim, as disciplinas de uma nova geração de escolas, né? E acho que a gente tem visto isso, né, Alessandra, ao longo dos últimos anos, a necessidade que as escolas estão tendo de trazer para dentro algo que a família está demandando, né, que a gente tem falado muito sobre isso. Na questão do programa socioemocional, isso também tem a ver com que o aluno dessa geração que está na escola, ele está sentindo a necessidade também de cuidar da saúde mental, de trabalhar as habilidades que vão ser importantes para
né, para o trabalho dele. Eu acho que isso também está chegando nos alunos de uma forma diferente pelo que está acontecendo na sociedade, no mundo do trabalho, em tudo que está acontecendo no mundo, é isso? Não, sem dúvida, Chico, porque, por exemplo, um programa socioemocional, que é importante a gente sempre saber, o que ele trabalha? Isso. Né? Então, trabalha gerenciamento de emoções, gerenciamento de conflitos, isso é essencial, né? E o aluno também sente isso. Né? Então, quando eu gerencio melhor minhas emoções, quando eu trabalho o autocontrole, meu autoconhecimento, meu autodesenvolvimento, automaticamente eu também me desenvolvo melhor nas disciplinas, né? Nas novas disciplinas que exigem criação, né? Muita criatividade, pensamento crítico. Então, é muito importante que a gente entenda o que o programa socioemocional desenvolve, até mesmo para fazer um bom argumento para as famílias e para o próprio aluno, né? Eu tenho um programa socioemocional, o que ele me ensina? Né? Então, a controlar minhas emoções, gerenciamento do tempo, planejamento, organização, que eu me responsabilize pelas minhas ações, pelo que eu faço, protagonismo. Então, isso são coisas, são ferramentas e habilidades cruciais para a nossa vida no dia a dia. Né? E os alunos sentem essa necessidade, porque eles acabam... Chico, eu sempre falo isso, não dá para separar o que somos do que fazemos. Né? Então, o nosso sentimento, o que eu trago, ele está aqui agora. Né? Então, o aluno está ali na sala de aula, o professor está ali na sala, ele precisa também, se tem um conflito entre alunos, entre alguma coisa, eles vão precisar resolver para dar andamento. Né? Não dá para falar, gente, vamos resolver isso depois e foca aqui. Ninguém foca mais. Né? A gente não está lá atrás. Esse aluno, não, se não resolve, eu não passo para o próximo passo. Então, esse aluno tem essa necessidade também. E, Alessandra, nessa jornada sua, que você está muito direto com as escolas, acho que você junto com os assessores, obviamente, mas você tem o termômetro da escola, né, quando ela aplica de uma forma correta, Sim. O uso do programa e tudo mais. O que você acha que tangibiliza bem para uma família que está chegando na escola o resultado do programa? Olha, num primeiro momento, o Líder em Mim, ele trabalha assim, né? A gente sempre fala, trabalhar o desenvolvimento de uma cultura de liderança. Então, a gente trabalha uma integração da equipe escolar para entender realmente como o programa funciona. Trabalha essa ambientação emocional e física da escola também para a família perceber que está acontecendo alguma coisa ali, então com conta bancária emocional, com ambiente de liderança. E começa na aula direta, onde os alunos aprendem a aula, aprendem o que é. Então, por exemplo, eu aprendi sobre o que é o respeito, mas eu preciso praticar. Então, nós trazemos práticas para ir praticando ali, para o aluno fazer sentido e também ações com a família. Então, todo o material tem um guia da família. Então, ele acabou de fazer uma atividade na sala de aula sobre um relacionamento ganha-ganha, como algo que eu e você se sente bem atendido naquilo. Aí tem uma atividade também para ser trabalhado com a família. Então, a família começa a sentir no uso do guia da família. Então, Entendi. É importante para fazer sentido, porque senão só vira uma aula. Claro, né? Então, mais uma aula. Vou falar sobre pensamento abundante. Tá, e depois eu não pratico o pensamento abundante. Minha família não vê sentido naquilo. Então, tem o guia da família no material para ter esse suporte na família e práticas para a escola ir desenvolvendo para fazer sentido fora da sala de aula. Então, para ter sentido também dentro da escola e trabalhar toda a comunidade escolar. E nisso acontece um desenvolvimento na escola, onde ela vai aplicando mais práticas através de um framework de trabalho. Né? Então, quando a escola ela começa, muitas vezes ela vê ou se inspira numa escola que já está há muitos anos. Né? E no primeiro momento ela fala, uau, eu não tenho tudo isso ainda. Né? O que eu faço? É um passo a passo mesmo, porque é um desenvolvimento, mas ele começa primeiro através ali do ensino socioemocional para a equipe escolar. A equipe escolar precisa passar pela formação, precisa entender. E até, Chico, toda essa nossa campanha, né, da EME, dos Bem-vindos, traz esse aprendizado já para as escolas novas. Sem dúvida, eu acho que... Da escola nova entender assim, bom, eu já sei o que eu preciso falar, porque senão a escola fala, eu tenho o programa Líder em Mim, mas o que eu vou falar? O que é? O que tem? Então, é muito importante todas essas lives, né, sobre o programa, o que é o programa, como eu trabalho na sala de aula, para vocês terem repertório para poder realmente vender e aplicar que tem um desenvolvimento ali dentro da escola. E a gente falou muito disso ao longo da semana, Alessandra, porque a gente começou a semana com o tema da semana da MUI, que é
como definir a oferta para 2026 e preparação da campanha de matrículas. E a oferta é a base da campanha, porque Sim. a oferta é aquilo que ela vai vender para 2026, né? Ou seja, aqueles são os diferenciais e tudo mais. E eu acho que eu vejo muitas escolas, às vezes, fazendo uma adoção e não aproveitando toda a potência que aquela adoção tem na matrícula. Sim. Né? Então, eu vejo, quando a gente recebe escolas mais no final do ano, lá em outubro, novembro, e acontece muito, a escola perde a possibilidade de fazer o Líder em Mim, que eu acho uma... Né, vou até só abrir uma coisa e ler aqui a Riser, a nossa querida Riser, que sempre está conectada conosco, sou das matrículas da nossa escola e também professora do Líder em Mim. E com certeza o LEM é o nosso diferencial e o que impacta nos pais, os pais novos e os que já estão na nossa escola. Ou seja, é potente demais, porque, de novo, é obrigatório, o mundo exige, e ele é bom para competir, para trazer aluno, né? Porque ele está entregando algo que é muito importante. Só para eu concluir minha fala, eu disse, né, a oferta tem que ser, tudo que você vai incluir tem que aproveitar ao máximo os benefícios dele. E o Líder em Mim, eu acho que é um dos itens que mais pode favorecer na hora de apresentar a escola. Não, com certeza. Obrigada, Riser. E é sobre isso mesmo. O Líder em Mim, ele é obrigatório, é pela sociedade, pela BNCC, porém, a escola precisa mostrar que ela quer fazer isso. Ela quer e ela tem um diferencial, porque ela se preocupa com o aluno. Né? Então, isso é o ponto de partida. E claro que tem esse desenvolvimento, mas a escola precisa aprender a usar todo esse potencial. Então, por exemplo, eu vou trabalhar que os alunos são protagonistas, então eles vão estar ali liderando eventos. Nós temos escolas que quem apresenta a escola para as famílias são os alunos. Quem melhor pode falar para um pai como é boa a sua escola? Né? Porque o aluno ali, você pode esperar de tudo dele, mas quando o aluno ele é apaixonado pela escola, um dos pontos que o Líder em Mim trabalha é para o aluno se sentir pertencente. Né? Então, se um aluno está apresentando uma escola para a gente, os nossos olhos são outros. Né? Olha, aqui eu sou muito feliz, eu amo minha escola, estou aberta. Então, usar as estratégias do Líder em Mim para as escolas que têm, né, e já atuam ali nos papéis de liderança. Né? Então, a minha escola já é uma escola Líder em Mim, então a escola já tem papéis de liderança. Ter sempre alunos também para conversar, para dar depoimentos para as famílias, isso é muito maravilhoso. Potencializa total. Eu acho que a gente tem sempre sugere uma estratégia para as escolas, eu acho que o Líder em Mim é talvez a mais interessante da estratégia, porque quando uma família está chegando na escola para conhecer, ela às vezes tem o vídeo institucional, tem o vídeo de quem está, mas eu acho que a escola poderia, o que você acha dessa ideia, se ela é viável? Por exemplo, uma família que é muito próxima da escola, que valoriza o LEM, gravar um vídeo, né, um depoimento direcionado à família que está chegando. Algo do tipo assim, olha, Sim. Você está vindo conhecer a nossa escola, onde o meu filho estuda, e eu queria falar o que o Líder em Mim faz com a nossa família. Direto, mas não falando assim, você que está conhecendo a família que está vindo, não é uma... Acho que o Líder em Mim acho que é o mais fácil de todos para conseguir fazer isso. Sim, né? Com certeza, porque a gente trabalha acolhimento. Né? Uma das nossas práticas é a acolhida. Né? Então, quando você vai numa escola Líder em Mim, sempre tem acolhida dos alunos, né? Falando bom dia, boa tarde, recebendo a gente como líder do cumprimento. Então, gravar um vídeo do aluno, da família, diretamente, gente, traz um fator emocional de você falar assim, gente, eu estou sentindo pertencente àquele lugar, bem-vindo. Né? Tem melhor coisa quando a gente chega e é bem-vindo? E uma nova família que vai conhecer a escola, ser acolhida pelos pais e pelos alunos, aí é materializar o próprio resultado do programa. Sim, né? com certeza. Isso é uma coisa, eu acho... Não, e não é aí, gente, não é a pessoa da sala de matrículas, alguém falando. É quem usa. É quem usa. Né? A gente fala também, né, pensei nisso agora, porque a gente sempre sugere às escolas que gravem, por exemplo, os pais do 5º ano falando com os pais que estão vindo para conhecer o 1º ano, entendeu? Os que estão se formando no ciclo, falando com quem está... Porque é uma conexão boa, é o que o Fundamental 1 fez com o meu filho, né? O que os filhos cresceram ao longo do Fundamental 1. Então é uma ideia. Não, excelente ideia, porque traz essa conexão e você sente assim, aquela pessoa passa o que eu passo. Né? Então, como pai, ele vai entender o que eu espero, o que eu quero para uma escola. É isso, eu acho que é um material legal para vocês
desenvolverem aí. A gente vai ter uma live daqui a 2 semanas sobre a campanha de uma forma geral, né? Vamos apresentar a campanha, todos os desdobramentos, vai ser daqui a 2 semanas. E aí a gente pode falar, dar mais insumos para isso, para como fazer isso também. Agora, Alessandro, o Líder em Mim, ele tem, para cada idade, ele tem um approach, um foco maior. Como que você pode desmembrar isso em termos de apresentação para a família? Pensando no infantil, no Fundamental 1 e depois para frente. Bom, no infantil e o Fundamental 1, né, principalmente o infantil, ele é mais voltado ali, trabalha muito com personagens, né, então a gente tem a turminha da floresta, trabalha muito mais o lúdico, então fica muito mais voltado ali à própria idade, né, que eles estão aprendendo as palavrinhas mágicas, o que é o respeito, então os personagens acabam conduzindo, é o fio condutor realmente desse desenvolvimento. Nos anos iniciais, as práticas, elas são bem vivenciais também, então papéis de liderança. A família, ela sente muito mais, até mesmo por conta da idade, né? Então, um aluno ali dos anos iniciais, que nós chamamos de o infantil e o Fundim estão juntos, ele tem uma resposta diferente para as famílias também. Então, é o aluno que ele aprende e ele conta tudo em casa, né? Então, ele recebeu um depósito na conta emocional. O que é um depósito? Conta bancária emocional é uma parábola que a gente usa ali, na verdade, né? Como, eu vou fazer um depósito, Chico, muito obrigada por estar aqui, você foi maravilhoso comigo, obrigada pela acolhida, então eu fiz um depósito aqui para o Chico. Um aluno de anos iniciais, quando ele recebe um depósito, ele conta para a família, tudo ele conta para a família. Hoje eu fiz isso, eu recebi um depósito do meu amigo, eu estou muito feliz. Então, ele tem um perfil muito mais direto com a família, né? E a família também, por ele ser pequeno, também acolhe ele de forma diferente, né? No desenvolvimento humano, a gente sempre fala isso. O bebê nasceu, ele está ali, no colinho da mamãe o tempo todo. Ele vai crescendo, ele vai recebendo aquele amor e tal. Quando ele vira adolescente, que ele já, não quero mais, o pai também tende a se afastar um pouco, até mesmo para respeitar essa idade. Mas será que a gente deixou de necessitar desse colinho, desse abraço? Mas a gente tem que saber respeitar os limites. No Fundim 2, nos anos finais, o Líder em Mim trabalha muito mais assuntos de reflexão e de relacionamento dos adolescentes, de conflitos. Então, é mais gerenciamento de conflitos, planejamentos, muda um pouquinho. E esse aluno, ele acaba não trazendo tanto para a família, igual dos anos iniciais. Mas também a gente tem o guia da família, mais direcionado para aquela idade, mas é com outro foco. Já no ensino médio, não tem mais guia da família. A gente trabalha 2 temas geradores, que é o Construindo Confiança e o Encontre Sua Voz. O Encontre Sua Voz é o seu talento, o seu potencial, para ele fazer essa reflexão. E Construindo Confiança, porque ele precisa dessa confiança até mesmo para os desafios de vestibular, os desafios da idade. Então, são 2 grandes best-sellers também da Franklin Covey, que é desenvolvido para esse público dos anos finais. Então, muda. No ensino médio, acaba sendo uma aula mesmo, objetiva, de reflexão com o aluno. Nos anos iniciais e anos finais, tem toda a didática e a metodologia de acordo com a faixa etária. E as famílias acabam sentindo de formas diferentes. O que a gente faz para a escola, e trabalha muito isso com a escola, é a importância da gente trabalhar a escola como um todo, ter práticas para a escola que saem além das salas de aula. Então, por exemplo, Noite dos Pais. O que é a Noite dos Pais? É uma apresentação onde a gente ensina as famílias, os alunos ensinam a família. Então, não sou eu, não é um assessor pedagógico, não é um palestrante. Como o aluno, o que ele está aprendendo, ele ensina para a família através do Líder em Mim. Dia da Liderança, que é um evento onde o aluno coloca suas lideranças em práticas. Então, a gente traz muitos eventos para trabalhar e o pai sentir também, porque o Líder em Mim, ele não é só um material, ele é um programa. Né? Então, ele tem o valor de um programa. Então, eu não posso só ser uma aula direta. Eu preciso fazer com que ele aconteça na escola, até mesmo porque, senão, esse pai que eu vendi todo um sonho ali para ele, que seu filho vai desenvolver, ele vai praticar, ele vê só numa sala de aula, ele fala, opa, tá caro. Não é um programa. Não é um programa, isso aqui é uma aula, é um livro. Então, esse livro tá caro. Né? Então, isso a escola precisa ter essa consciência que ela vai precisar trabalhar. Isso eu acho que ela tem que, para cumprir a promessa, né, do que ela vendeu, e para vender, para fechar uma matrícula, isso para mim me parece que é ouro, né? Você detalhar dessa forma que a Alessandra disse agora, né, do que envolve os alunos na questão do relacionamento, tudo isso que a Alessandra falou, que são coisas que a família está precisando, não é? O mundo exige, a escola está ensinando, está praticando, Sim. Então acho que é muito forte isso. Mas tem várias pessoas argumentando aqui. Eu queria fazer uma chamada. Vamos ver se a gente tem na plateia virtual, se a gente tem gente conectada aqui. Vamos ver?
Sempre a Rizer já conectada aí. Rizer, tudo bem? Boa tarde pessoal que está chegando. Vamos ver aí, para aparecer tem que abrir a câmera, senão não abre a câmera. Eu queria ver, tem uma... Olha a Isa do Thales, a Rizer é de que escola, Chico? Oi? A Rizer é de que escola? Você A não Rizer, falou que escola que ela é? Ela é eu nunca lembro o nome de Imbituba, Santa Catarina. Obrigado, Rizer, responde aí. Legal, bem-vinda. De Imbituba, Alessandra, Santa Catarina. Isso. Legal, maravilhoso. A Isa do Thales, conheço. Muito bom, gente. Eu queria saber se tem um depoimento aqui que foi feito pelo chat, que é a Mônica Krause. Ela está aí, a Mônica, ela é de Blumenau. Está aí, Mônica? Você está conectada na plateia ou não? Não está, né? Mas eu vou só ler, daí vamos chamar a plateia. Bom, depois eu leio o chat, mas vamos falar com a plateia que está aqui. Pessoal, Rizer, você falou aqui e você tem o depoimento que você fez. Eu queria que você fizesse o favor de falar aqui com a gente. Você é professora e você trabalha com a matrícula. E o Líder em Mim super forte na hora de apresentar a escola, é isso? Exatamente. Prazer em falar com vocês, Alessandra. Prazer. Prazer. Prazer é meu. Aqui na nossa escola, Alessandra, nós temos um lugar diferente, completamente diferente para o Líder em Mim. E eu, como sou da sala de matrículas, faço questão de levar diretamente a pessoa lá, porque encanta, literalmente. Lá eu mostro os vídeos, mostro o material do Líder em Mim. Nós temos uma casinha, igual uma casinha da vovó, de eu madeira. Acho que eu já sei que escola que é. Já vi essa foto dessa escola. Já viu? Já então, vi, do assessor. E eles amam. Isso, eles amam. Eles tiram sapato, tem tapete, almofada, tem a nossa árvore do Líder em Mim, dos 7 hábitos, tem a conta bancária emocional. Então, tem um espaço completamente especial e que quando os pais chegam, eu faço questão de levar diretamente lá e eu percebo que eles já saem encantados. Então, o diferencial da nossa escola é o Líder em Mim e o mais bacana assim, de ouvir é que não encanta somente os pais que estão chegando, são os pais que já estão aqui. Sim. Quando eles vêm comprar os livros, né, pegar os livros lá nas férias de janeiro, enfim, eu estou aqui, né, porque sou da sala de matrículas, Rizer, eu comprei o livro com muito prazer, porque o meu filho ama, minha filha ama. Então, por causa do guia da família, eu consigo fazer essa conexão com a família, com o guia da família. Então, lá, por se sentirem tão à vontade, eu consigo trazer eles mais para mim. Então, na nossa escola, o Líder em Mim é o diferencial maior. Que legal, que ótimo. Que bom, amei, adoro as escolas que têm esse espaço que acaba sendo um espaço acolhedor, emocional, que também mostra para as famílias como a escola se preocupa com o espaço físico da criança, claro, né? Claro. Sem dúvida. E, gente, o guia da família é muito importante fazer esse casamento, porque é ele que mostra ali para a família, né, o que o aluno aprendeu, enfim, excelente. Parabéns, Rizer, grande prática. Parabéns, Rizer, parabéns. Obrigada, queridos, prazer falar com vocês. Legal, obrigado de novo. A gente vai voltar com vocês daqui a pouco, vamos seguir um pouco, que agora a gente vai... Olha, ângulo Viçosa, maravilhosos, amo Quem também. Que é que está aí? A Lúcia? Não, a Amália. Mas a Lúcia também está. Estava aqui a Lúcia? Estava sim. Ela está no chat, pelo menos. Querida do Líder em Mim de muitos anos também. Bom, e a Mônica, a gente volta com vocês daqui a pouco. Legal, obrigado, gente. gente. Obrigada. E a Mônica disse aqui... Obrigada, maravilhosa. É muito bom, a gente podia ficar só com... conversando com eles. Porque também eles fazem muitas coisas boas, né? As nossas escolas, elas são muito dedicadas. E quem está aqui, né, Chico, está muito já preocupado realmente, né, com a campanha. Porque, quando a Rizer estava falando, eu estava pensando, né? Claro, a gente se preocupa com a captação, mas o pai de todo ano é uma fidelização. E é difícil também, porque é você manter o que você prometeu. É lógico. É entregar, né? É entregar. A gente até sempre brinca. É mais fácil vender do que manter. Porque manter, você tem que manter a palavra, manter o que você falou para o pai. Olha, eu faço isso, eu tenho esse aqui. Gente, se você não cumprir isso, volta para você, né, Chico? Um problema. E acho que dentro de um programa, né, diferente de matemática, física, ciências, que é muito mais a prova, é o que está aprendendo, mas o Líder em Mim é direto, ele causa um resultado imediato na condução dos meninos. Né? Só para te dar o dado, a gente está aqui na enquete, usamos o Líder em Mim 40%, tem 40% das pessoas que estão aí que usam outro programa e tem 20%
que estão avaliando a adoção para 2025. Ninguém ainda afirmando que 2026. Então, quem está em outro programa é um ótimo momento de mudar para o Líder em Mim, tá certo? Verdade, um então, ótimo momento, hashtag gente. Fica a dica, né? Fica a dica, o melhor programa, sem dúvida. E obrigado pelas respostas. Vamos mostrar a campanha para daí a gente comentar? A campanha está maravilhosa, gente. Vamos a gente ver. está apaixonado por essa campanha. Então, vamos para a tela aqui, eu vou apresentar e você comenta, tá certo? A gente falou, né, de que a gente está vivendo tempos complexos na gestão da escola, né? Esse é o argumento que a gente vai para a campanha. A gente está vivendo tempos desafiadores na relação família e escola. A gente está vivendo tempos desafiadores na construção da oferta, aquilo que a gente conversou ao longo da semana. E o fato é que existe uma nova geração de famílias que exige uma nova geração de demandas para as escolas, ou, portanto, que exige uma nova geração de oferta, né? Sim. Ou seja, é preciso estar pensando na escola conectada com o que está acontecendo. Pensando nisso, a gente fala dessas novas disciplinas que a gente está falando de um programa, mas a gente está falando dessas novas necessidades, novos posicionamentos da escola. Por isso, a gente está afirmando que existe, né? Hoje falei sobre isso de manhã, que está nascendo uma nova geração de escolas, né? E para isso, é em cima desse tema que é o tema da campanha que eu vou mostrar para vocês agora. Eu vou mostrar para vocês agora o vídeo que mostra esse conceito geral, que depois a gente vai aterrissar para o LEM na sequência, tá certo? Vamos ver o vídeo. O tempo não para. E quem vive a educação todos os dias já sabe. A escola não pode ficar parada no tempo. Além das disciplinas tradicionais, a educação hoje deve compreender o indivíduo em sua integralidade. Como um ser que pensa, reflete, sente e sonha. O cidadão de amanhã, que é o aluno de hoje, precisa despertar suas múltiplas capacidades. Ele precisa saber ouvir e se expressar, equilibrar razão e emoção. Precisa exercitar sua capacidade de ser exemplo e de liderar. Tudo isso tem sido exigido pelas novas gerações de alunos e de famílias. O que exige uma nova geração de escolas, capaz de oferecer um conjunto de habilidades que nunca foi acessório na educação e nunca foi tão essencial. Geral para as três soluções. É óbvio que se você usa só o Líder em Mim, se a escola usa só o Líder em Mim, no final vai ter, aqui tem só o Líder em Mim, só o Líder em Mim. E aí a gente pegou esse tema, vamos para a tela, que é o Somos uma Nova Geração de Escolas, e o texto diz lá, né, uma escola capaz de oferecer um conjunto de habilidades que nunca foi acessório na educação, sempre foi fundamental e nunca foi tão essencial. Sim. Daí aparece o logo da escola e as soluções que ela tem. Se ela tem as três, fica perfeito, né? Porque as três estão aí embaixo. Agora, não dá para ter só essa campanha, a gente tem que fazer os diferenciais do programa, tá certo? E aí, a gente está produzindo o vídeo, vai ficar pronto para outra semana. Na hora que a gente for fazer as lives lá na semana do dia 10 de junho, a gente tem um texto que é o texto do conceito da campanha que diz: uma nova geração de escolas precisa ir além da aparência e enxergar no aluno todo o seu potencial, preparando-o para as novas demandas que a realidade impõe. O saber intelectual, a bagagem cultural, o conhecimento teórico continuam sendo importantes, mas eles devem vir associados a uma inteligência emocional que possa elaborar tudo isso de forma a compor pessoas que estejam preparadas para encarar desafios que vão muito além do saber técnico exigido por todo o ramo do conhecimento. O programa socioemocional Líder em Mim trabalha fatores como empatia, sensibilidade, capacidade de acolhimento e de apoio. São habilidades essenciais para o bom desempenho de todas as funções do mercado de trabalho. Não é só uma questão de liderar o outro, é, sobretudo, de saber ser o seu próprio líder. É uma exigência de um novo mundo, é uma necessidade de uma nova geração de escolas. Isso nunca foi acessório e nunca foi tão essencial. Nossa, perfeito, Chico. Eu queria fazer só um recorte. Opa. Volta um pouquinho lá. Na hora que você fala ali, né, no texto diz, né, capacidade de acolhimento.
Então, se na campanha já de matrícula a escola já mostra esse acolhimento, seja através de um vídeo das famílias, seja através, levando ali na sala, onde vai ter a sala do Líder em Mim, mostrando os materiais, como eu trabalho com o meu aluno, como eu me preocupo com ele, né? Como eu me preocupo com que ele crie, construa essa habilidade empática, argumentação. Gente, eu já estou mostrando através da minha campanha que eu pratico. Perfeito, perfeito. Não é porque eu estou falando aqui, mas eu já estou fazendo. Né? E veja, você falou, eu acho perfeito o que você disse, e você falou de acolhimento, e na hora que você vai para a pesquisa, as famílias dizem que a escolha da escola passa pelo sentir o acolhimento da escola, né? Então, tudo está conectado. Tudo está conectado, tudo conectado. Então, acho que é obrigatório pela legislação, é obrigatório pela sociedade, pelo mundo que está acontecendo, e é um desejo das famílias, né? Então, não dá para não ter um programa socioemocional, seja o Líder em Mim, seja o Entre Mundos, que também vai ter um lançamento agora, né? E até estão perguntando aqui se a gente vai ter campanha para o Entre Mundos. Vamos ter campanhas para o Entre Mundos em breve, a gente vai colocar no portal. Quem pergunta isso é Ciro Noel Quaresma, tá certo? Já te respondendo aí. Tem gente que já pôs coraçãozinho, é muito importante vocês reagirem aos nossos materiais aqui. Então, esse é o texto, o conceito. A gente sempre diz que na M tudo começa por um bom texto, e esse é um texto que eu achei que ficou bem legal, né? Esse texto ficou maravilhoso, e acho que a gente tem que ter esse olhar do que eu estou falando no texto e o que eu estou praticando. Perfeito. Até mesmo porque a gente trabalha a integridade, né? Não adianta eu falar algo e fazer outra coisa, né? Então, quando eu falo e faço, eu estou sendo coerente ao que eu estou vendendo, né? Perfeito. Então, vamos ver agora as peças, Alessandra, e todos que estão conectados. A gente tem as peças... Isso, obrigado, John. A gente diz lá, né? Aprender consigo mesmo. Competências e habilidades não se desenvolvem de uma hora para outra. Show. O programa Socioemocional Líder em Mim acompanha o aluno em toda a sua vida escolar. Crescimento pessoal é muito mais do que aspectos fisiológicos e de aparência. Isso nunca foi acessório e nunca foi tão essencial. Aí vem o pulo do gato, né? Aqui tem Líder em Mim, porque somos uma nova geração de escola. Entendeu? Esse que é o posicionamento que a gente leva em todas as peças, né? Sim. Aprender com o outro. O diálogo e a troca de informações fazem parte do aprender e do praticar. O programa Socioemocional Líder em Mim auxilia o aprimoramento da empatia no contato diário dos alunos uns com os outros. Eficácia também quer dizer aprender a ler o mundo, começando por quem está mais próximo. Isso nunca foi acessório e nunca foi tão essencial. Aqui tem Líder em Mim, porque somos uma nova geração de escolas. Quer comentar? Maravilhoso. Não, gente, e aí volta o que eu já falei até, né? O texto está muito perfeito e ele dialoga com o que a escola vai praticar ou já está praticando. Isso é muito importante realmente, né? E aprender a ler o mundo, né? Começando realmente por quem está mais próximo, né? Não tem ninguém mais próximo da família que a escola. Perfeito, perfeito, Né? É perfeito. Líder de si. Toda estratégia para enfrentar obstáculos começa pelo autoconhecimento. O programa Socioemocional Líder em Mim ensina o aluno a trabalhar sua própria sensibilidade. Olha isso, o programa Socioemocional Líder em Mim ensina o aluno a trabalhar sua própria sensibilidade. E aqui, Chico, tem fotos de adolescentes. Isso. Que é esse momento. Exatamente. Por isso, eu acho essa... Volta aqui pra gente. Eu fico muito, né, eu fico muito chateado, para não dizer uma palavra não correta, quando eu vejo uma escola que não usar esses materiais, Sim. sabe? Porque, assim, tá pronto, né? E esse material não é para ir lá e pôr um cartaz, pôr um post. Sabe, eu tô me irritando cada vez mais. Eu tô ficando velho, né? Mas eu me irrito cada vez mais quando uma escola pega e fala, isso dá para fazer post, isso tem que ir para reunião de pais. Tem que fazer uma reflexão sobre isso. Tem que discutir isso, quase um tema de redação. Estou brincando, é exagerar. Mas não, tem que... Porque é aí que a gente ganha o jogo. Não é um negócio que você pode pôr, explicar, né? Enfim, já desculpa dizer. E olha isso, Chico, comover-se é o primeiro passo para o mais importante, mover-se. Né? Quando eu comovo realmente meus adolescentes, é onde que eles se movem. É isso. Então, põe na tela aí, John. A gente dá uma palestra boa para pais isso aqui, hein? Então, você pega a campanha que a gente criou junto com o time de Líder em Mim, né? Esses textos são do Marcílio, direção de arte do Renan e da Nath. Quando a gente põe isso, nunca foi acessório e nunca foi tão essencial. Eu não tenho Líder em Mim porque é obrigado.
Eu tenho o Líder em Mim porque ele mexe, eu formo pessoas melhores tendo o programa socioemocional. Sobre isso, com certeza. Sobre isso, exatamente. Vamos mais, se a gente está do tempo vai estourar, a gente vai falar a tarde inteira aqui, né? Líder do outro. O melhor professor de um aluno é outro aluno. O programa socioemocional Líder em Mim favorece, estimula e intensifica o aprendizado mútuo. Liderança só se realiza com cooperação. Isso nunca foi acessório e nunca foi tão essencial. Não, aqui é outro texto brilhante que dá uma palestra, porque, gente, principalmente nessa fase aí, que já é o pré-adolescente, indo para adolescente, linda imagem, inclusive, o aluno, ele se espelha muito no colega, né, que acaba sendo a referência dele. Quando ele é pequeno, a referência ainda acaba sendo muito os pais, claro. Na adolescência, muda bastante. Então, esse aprendizado mútuo deles é muito importante. É crucial a escola mostrar para os pais que vocês estão na mesma linha, na mesma linguagem com todos os alunos, né? Então, a escola quer ter isso, a escola tem esse diferencial porque se preocupa com esse desenvolvimento dos nossos adolescentes. É isso aí, gente. Então, essa campanha, né, que a gente está mostrando para vocês, na outra semana, como eu disse, da semana do dia 10, se eu não me engano, do dia 12 à tarde, a gente vai divulgar isso, a gente vai ter uma apresentação da campanha com os diversos formatos, o vídeo, e todas essas campanhas, né, Alessandra, eles estão disponíveis nos portais de marketing, né, dos sistemas de ensino que a sua escola utiliza da Somos Educação. Ah, mas eu não uso o sistema de ensino e sou uma escola que usa o Líder em Mim. Nesse caso, você vai acessar o portal MKT Somos, Sim. que é onde estão as campanhas, né, que vão estar, na verdade, já existem as campanhas do ano passado, que a gente está fazendo essa campanha todo ano, felizmente, porque, vou falar uma coisa muito entre nós, se tem uma campanha que a gente trabalha todas com muito cuidado, mas essa porque o time exige, né? Alessandra, Luciana, Morgana, elas são muito exigentes e corretamente exigentes. Então, a gente trabalha com muito cuidado para a gente poder ser assertivo. E a gente tem, graças a Deus e ao nosso trabalho, batido sempre a aprovação nessas campanhas. Então, elas estão disponíveis para a sua escola usar. E eu acho que a Alessandra falou uma coisa que é muito importante. Não é para virar, dá para usar, dá para fazer palestra. Dá, Chico. Dá para, né, para preparar as pessoas para mostrar esse texto, né, como você destacou no outro, né, foi o comover-se é o primeiro passo para o mais importante, mover-se. Né? Nossa, Isso dá quase que uma camiseta. Dá. Quase que uma camiseta, tá certo? Então é muito importante vocês analisarem. Coloquem aí no chat se gostaram. Já teve alguém que já escreveu fantástico, lindo, para adaptarmos a equipe escolar, onde encontramos o material, expliquei. Enfim, o Líder em Mim exige uma determinação de toda a escola, mas o efeito é visível, alunos diferenciados, né? Sem dúvida. Por isso que a nossa régua é alta, das nossas escolas também, porque a nossa preocupação maior, Chico, é assim, a comunicação está coerente? Né? Então, a nossa preocupação sempre, e o Chico entrega isso perfeitamente para a gente, com toda a equipe aí que trabalha junto, né, do editorial também, da imagem, o texto e as tags. É isso. Né? Então, isso precisa ter coerência, precisa conversar. E a escola também precisa entender para poder trabalhar da melhor forma e ter muito sucesso. Porque o Líder em Mim, com a escola toda envolvida, ele traz resultado sem sombra de dúvidas. E eu acho que ele é, de novo, né? A gente já falou isso algumas vezes ao longo desse programa, mas ele não pode ser mais um item da tua oferta. Ele pode. Tem que ir, ele tem que ser, senão ele tem que estar na fardo, vitrine, né, Chico? Claro. Vira mais uma coisa ali na escola que tem tanta coisa para fazer. Ele precisa virar um encontro, a escola precisa entender assim, o Líder em Mim é o meu aliado no desenvolvimento socioemocional da minha equipe, dos meus alunos e da minha família. Melhores pessoas são melhores profissionais, melhores alunos. E o mundo melhor por causa de tudo sim, isso, né? Sim. O Sino, quem que tinha escrito isso? Mas o efeito é visível, alunos diferenciados, que é o Sir Noel que falou, Sir Noel Quaresma, né? Obrigada, que Sir falou Noel. Isso. Então, acho que essa pegada de usar o tema nosso, o Líder em Mim, como um argumento para a matrícula, ele é, de tudo que eu vejo, né, e isso eu trabalho há muitos anos com essa história,
mas o Líder em Mim, ele é muito potente quando você traz o depoimento, quando você explica os resultados para a família, né? Então, acho que é fundamental que o time esteja preparado para explicá-lo, né? Sim, e também quando você reflete com a família. É lógico. Né? Você pega um texto ali com a família que está ali para fazer a matrícula e você reflete, pega um trechinho, né? Ali, ó, ensina o aluno a trabalhar sua própria sensibilidade. Olha isso, Chico. Né? Então, quando você pega trechos que seja ali, fala, gente, olha o que nós trabalhamos com o seu filho, a gente se preocupa para além, realmente, de todo o currículo. Muito bom, Alessandra. Vamos chamar mais uma vez a plateia virtual aí, pode ser, nosso querido John? Vamos ver quem está na plateia. Sempre, nossa querida Riser, sempre presente aí em todos os nossos módulos. Maravilhosa, muito legal. isso aí. Vamos ver, precisa abrir a câmera contínuo, aí. Riser. Precisa abrir a câmera para aparecer, hein? Vamos ver, alguém quer fazer alguma pergunta? Só tá a Riser aqui e a gente, ninguém abriu câmera, olha só. Cadê, gente? Abram as câmeras. Abre as câmeras, não vão abrir as câmeras. Acho que não vão abrir as câmeras. Bom, vamos seguir o jogo aqui. Riser, obrigado por você estar aí. Obrigado a todos que estão aí mesmo com a câmera fechada. E pessoal, Chico, semana que vem a gente tem Lê em Rede com as nossas escolas, com trocas de práticas. Segunda-feira é aprendizado contínuo. Espero vocês, as nossas escolas Lê. Que legal, que bacana. Bom, quando que vai ser? Vai ser segunda, terça e quarta. Então a gente vai trabalhar com toda a equipe escolar, alguns temas, e o tema de segunda começa com a aprendizagem contínua, né, que é fundamental para a escola. Legal. Tem um grupo de escolas que tem, né, deixa eu só para a gente fechar a enquete, nós estamos com, só um minutinho, estou abrindo aqui, tem um grupo de escolas que pensam em trazer o Líder em Mim para o ano que vem, certo? Ai, que legal, contem conosco. A gente tem 19% das escolas dizendo que pensam em adotar. Qual que você acha que é a dica em termos de prazo? Quanto mais cedo, melhor, mas assim, se fizer agora no primeiro semestre, já entra no segundo, podendo divulgar, podendo já ser treinamento e tudo mais. Claro, ó, o próprio programa, Chico, trabalha um ponto muito importante sobre planejamento e organização. Então, quanto antes a escola ela consegue planejar datas para a formação da equipe, porque é muito importante que a equipe faça os treinamentos, são 2 dias inteiros de treinamento, então as escolas que entram primeiro, elas já podem fechar as datas com antecedência. Então tem mais disponibilidade. Então, tem mais disponibilidade, porque todas as escolas querem, às vezes, aquelas semanas estratégicas de janeiro. E a gente tem uma equipe para fazer esse atendimento. Então, as escolas que garantem antes têm datas ali disponíveis para fazer o treinamento, a agenda está mais aberta para isso, né? Então, é o planejamento, é a organização para poder vender melhor, porque a campanha de matrícula começa agora, né, Chico? É lógico. Né? Se você adquirir o Líder em Mim lá no final, como que você vai divulgar isso até mesmo para você vender depois o Líder em Mim para as famílias? Agora eu vou te fazer uma pergunta, eu não sei se é possível. Vamos imaginar que uma escola faça a adoção agora em junho. E ela fala assim, pô, eu queria ter esse treinamento no começo de agosto. Isso é possível? Não é possível no começo de agosto. Começo? Na verdade, não é que não é possível, Chico, não é o ideal, não é o recomendável. Entendi. O recomendável realmente, porque como vai também tem um aprendizado socioemocional ali dos 7 hábitos, que é a base que embasa todo o programa, tem como eu uso na sala de aula. Como professor ainda em agosto. Isso é um modo operante nosso, né, gente? A gente ainda tem um semestre inteiro para integrar e entregar. Eu posso aprender ali em agosto, a gente já fez isso. O professor chega em janeiro para dar aula, ele tem dúvida. Entendi. Porque é algo que ele sabe assim, só vou usar em março. Então, às vezes, a gente desliga um pouco a nossa chavinha. Entendi. Então, a gente já percebeu que, de maneira eficaz, é melhor a partir de dezembro. Tá bom. Então, vamos assumir um compromisso público aqui, entre eu e você. A gente, na volta, em agosto, a gente faz um aprofundamento de treinamento de apresentar o Líder em Mim na sala de matrícula. Eu acho que é legal, Chico, porque a gente, dentro do treinamento do Líder em Mim, a gente tem algo que a gente chama assim, um resumo do programa, que a gente fala que é um overview, que é um resumão do que é o programa, como ele atinge, como é a nossa estrutura de trabalho. Isso é importante a escola saber. E a gente poderia fazer uma live aqui em agosto. Trazendo, inclusive, o pessoal que atende os pais, as matrículas, sem dúvida, os coordenadores, porque aí ele já vai ter o objetivo em mente, o que é e o que eu espero. Né? Que eu preciso ter, por exemplo, a escola precisa se organizar, que ela vai precisar ter uma aula na grade. Entendi. Então, isso precisa estar na organização dela, porque senão, tem escola que às vezes ela compra, porque muitas vezes o próprio consultor, ele fala assim, o Líder em Mim, por ir ao encontro, qualquer professor pode aplicar, por exemplo. Mas ele precisa ter um momento separado na grade para acontecer, porque senão, naquele fluxo do professor, a gente entra no redemoinho
Que não rola. Que não rola, né? Então precisa ter um momento ali que a coordenadora precisa fazer esse planejamento, precisa ter uma equipe farol, que é o coração do programa na escola. Então essa organização é fundamental, a gente deve fazer. Tá certo. Então a gente fez aqui hoje, a Alessandra fez uma altitude ainda elevada, no sentido de ver os argumentos, a força que o programa tem para a matrícula, e depois a gente pode nos aprofundar mais para dar mais um treinamento técnico, Sim. né? A gente deu insights aqui hoje, já demos vários aqui, né? A Alessandra deu vários insights para isso. Então, a gente volta em breve, noticiamos quando, mas para a gente fazer um treinamento mais de sala de matrícula mesmo, com o pessoal que vai explicar o Líder em Mim, pode ser? Pode ser, combinado, combinadíssimo. Bom, Alessandra, estamos no finalzinho aqui, alguma coisa que você acha que faltou a gente falar, que você queira comentar? Chico, acredito que não, mas eu quero fazer um fechamento agradecendo o convite. Sempre muito bom estar aqui e falar do Líder em Mim. E eu sou apaixonada pelo Líder em Mim. Eu não percebi isso. E o time de assessoria Líder em Mim também. E a gente percebe como é fundamental quando a gente trabalha com paixão. Tudo que a gente é apaixonado sai de outra forma, né? Sai com mais amor, carinho e empenho. Então, que vocês também sintam essa paixão e transmitam essa paixão para as famílias. A família percebe quando a gente ama algo e acredita nele, porque dá certo. Nossa, que bom que o John deixou você fez aí, dá pra gente cortar esse trecho seu, ficou ótimo. Obrigado, querida. Obrigada, Chico. Por ter vindo aqui. Muito obrigada. Muito obrigado. Você veio de São Paulo para cá. Sempre uma honra. Muito obrigado. Rapidinho, é quase um bairro, gente. É verdade, quando se fala de São Paulo, né? Sim. Bom, obrigado, viu, Alessandra? Obrigada. A gente está terminando o 15º módulo, então fique conectado conosco, porque daqui a pouco, né? Não precisa ficar direto. Deixa eu só ver se tem mais algum comentário no chat aqui que eu preciso ler. Eu sou um péssimo manuseador do chat. Não, várias pessoas agradecendo, de vários comentários. Obrigado por estarem conectados conosco, tá certo? A gente está indo para a reta final da nossa M-Week. Agora, às 15h45, vamos receber Ela tem muitas qualidades, mas ela tem um defeito, que ela é corintiana. Não conta para. Não, tô brincando. Nem fala, ela bate na gente, tá certo? Super Tânia Fontolã, uma grande amiga. Pode pôr na tela aí, ela vai falar sobre esse tema, como transformar o sistema de ensino em um argumento para matrículas, e certamente, junto com a Lu, tem muito a acrescentar para vocês. A Tânia é uma das pessoas que eu mais respeito, né, dentro desse universo da educação, porque ela tem dito muitas coisas que cutucam e são absolutamente provocadoras, e que a escola não pode pôr embaixo do tapete, né? Não pode pôr. Maravilhosa. Então, Tânia Fontolã, aproveitem muito, né, Chico? Aproveite bastante. Ela sempre vem aqui, a figurinha carimbada. Eu falei para ela, convidei, ela falou: mas eu de novo, Chico? Sim, você de novo, porque você sempre tem o que falar para todo mundo, tá certo? Sim. E aí, à noite, a gente tem a Adriana Ramos, com a Lu também, falando sobre a relação família-escola, uma aproximação necessária e em tempos atuais. Agora vocês vão assistir um vídeo que a Lu gravou para fazer o convite para vocês. Assistam aí. Olá, passando aqui para fazer um convite para vocês estarem conosco no próximo módulo. Eu e Tânia Fontolã estaremos juntas, e Tânia trazendo um conteúdo muito importante. Ela é nossa convidada especial, uma das, né? Hoje a gente tem uma quinta intensa aí, temos uma palestra às 19 horas, mas a Tânia trazendo um conteúdo de como transformar o sistema de ensino em um argumento de matrículas aí para a sua escola. Então fiquem ligados, daqui a pouquinho estaremos juntos, conectados com todos vocês. É isso aí, voltamos, e agora para se despedir, mais uma vez, obrigado, Alessandra, obrigado Chico, por estar obrigado, aqui. Escolas. E muito obrigado por você ter dedicado mais tempo à nossa M-Week, e agora com um tema bastante relevante, que é como transformar o Líder em Mim, o programa socioemocional, num argumento para a matrícula. A gente se vê em breve. Um grande abraço e até já! A Amy inventou um jeito de ampliar seu próprio espaço. Rodamos o Brasil no circuito de marketing educacional. De Manaus a Porto Alegre, passamos por 18 estados brasileiros. E fizemos o que mais gostamos de fazer. Encontramos milhares de profissionais de milhares de escolas. Nesse espaço de fronteiras ampliadas, a Amy encontrou lugar para todas as escolas da Somos Educação. Entramos em contato com elas pelos portais de marketing, pelo canal Escola, nas campanhas de matrículas, na Bet Brasil, nas convenções, nos eventos. Tudo para estar ao lado do time da escola, colaborando na construção do próximo ano letivo por meio de uma campanha de matrículas consistente e bem planejada. Fazer tudo isso acontecer não é fácil. E só é possível porque a Amy é apaixonada por escolas.
Somos um time que sabe o poder que a educação tem de fazer do Brasil e do mundo lugares melhores. A AME conhece a escola porque também é uma delas, uma escola de matrículas. Como toda escola, a AME é um espaço de sonho, de trabalho, de realização. E esse evento é mais uma prova disso. Bem-vindos à AME Week 2025.